Olá pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre a temporada virginiana. No céu de hoje a gente tem a estreia do Sol no signo de Virgem, iniciando um novo mês, um novo ciclo que nos convida a outras maneiras de ser e estar aqui no planetinha. Nesse vídeo eu falo sobre algumas das características do signo de Virgem, falo sobre algumas das suas mitologias e alguns períodos importantes, datas importantes que a gente vai atravessar pelo próximo mês. Portanto, sejam muito bem-vindos. Bora conversar sobre tudo isso a partir de agora? Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macara, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja bem-vindo ao canal da Astróloga no YouTube, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas virginianos, virginianas ou não, e se inscreva clicando no sininho para você receber as notificações. Bom, de que maneira a gente vai entender isso tudo? Vou me guiando pelo texto que eu sempre escrevo todos os dias e serve de roteiro para os nossos vídeos aqui no canal. Bom, o Sol entra no signo de Virgem hoje, dia 23 de agosto, e fica até o dia 22 de setembro. A questão é que todos os anos o Sol não entra certinho na mesma data, porque não entra na mesma hora. Então pode ter alguma pequena diferença de horário, e, portanto, acaba tendo alguma diferença de dia. Isso acontece com todos os signos, né, na entrada do Sol, todos os anos, mas em Virgem eu faço questão de salientar isso. Por quê? Porque Virgem é o signo dos detalhes. E esse é um ponto muito importante para a gente entender a saga virginiana, ok? Sendo um signo dos detalhes, né, eu não podia deixar aqui vocês sem explicar o porquê dessas minúcias, desses pormenores. Vamos lá. Virgem é o último signo da primeira parte da roda zodiacal. Então, digamos, a gente tem a roda zodiacal com todos os seus 12 signos. Virgem é o último da primeira etapa, digamos, da etapa de baixo, antes da gente começar a etapa de cima. A etapa de baixo tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal. Os signos de Áries, a Virgem, vão falar pra gente se desenvolver como pessoa, dentro das nossas individualidades, dentro do eu mesmo, nossas potências para a gente vir a ser. Na segunda metade da jornada zodiacal, o ser social desenvolvido que venha a contribuir pessoalmente com a vida coletiva e com uma jornada que envolve todos nós, ok? O que mais que eu posso falar sobre isso? Justamente porque ele é o último signo, antes do começo da segunda etapa dessa jornada, né? Ele é o sensor, ele é a barreira, ele é o limite que imprime altos padrões de qualidade e excelência. É mais ou menos assim, você não passa para a segunda etapa se você não tiver cumprido com certos padrões de qualidade, high standards, entende? Para você chegar muito bem preparado na próxima etapa da sua vida. É por isso que Virgem é detalhista, por isso que ele é crítico e é por isso que às vezes ele é obstinado nesse aprimoramento. É preciso aprimorar. E o que ele vai fazer? Ele vai separar as melhores sementes para o plantio da próxima etapa. Porque ele sabe que se não for ele a garantir a qualidade do processo, ninguém mais vai garantir. Então ele é o limiar, ele é uma fronteira. E dali, se você não for muito bom e muito qualificado, você não passa. É o signo, portanto, do aprimoramento e da pureza. É preciso ser puro para passar para a próxima fase. E de fato, só os melhores grãos, os mais saudáveis, os mais fortes, os mais belos e os mais genuínos vão vingar na próxima etapa desse desenvolvimento da vida. É por isso que todas essas imagens que eu trago pra gente tem tudo a ver com a constituição da psique profunda do signo de Virgem. Bom, em Virgem, a gente está falando de dois assuntos que são básicos para Virgem: trabalho e saúde. Virgem é o segundo signo do elemento terra, portanto a gente está falando de tudo que é mundano, aterrado, pragmático, objetivo. A gente está falando de rotina e nada mais rotineiro que trabalho e saúde e o cuidado com trabalho e saúde todos os dias. É por isso que eles são os melhores naquilo que eles fazem profissionalmente, é por isso que eles são super workaholic, né? Eles são aqueles que estão totalmente focados no trabalho, eles são os melhores, mas por conta disso eles podem acabar desenvolvendo burnout, é o lado sombrio da capacidade virginiana.
É por isso também que eles são os veganos, são aqueles super preocupados com dietas, com corpo, com exercícios, né? Com não comer o planeta, não comer animais e por aí vai. Né? São os terapeutas do corpo e da alma, são os analistas, às vezes um analista de laboratório, às vezes um fisioterapeuta, muita gente da área da saúde é do signo de Virgem. Às vezes eles são críticos de arte, porque é preciso criticar para aprimorar. E por conta dessa minúcia, desse detalhe, dessa insistência e dessa persistência, sim, eles podem desenvolver TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Bom, a busca pela perfeição virginiana é o grande presente que eles oferecem para o mundo. Eles só têm que tomar um certo cuidado para que isso não se vingue deles. Né? Ao mesmo tempo, podem se tornar escravos dos próprios processos de análise e aprimoramento, aprisionando-se em checklists intermináveis, esquecendo o sentido mais profundo da vida que está no signo oposto, que é peixes. Então, enquanto em Virgem, a gente está tão atrelado à minúcia, ao detalhe, ao que é ínfimo, às vezes ao que é muito, às vezes até invisível. Do lado de lá, que é o signo oposto e complementar, a gente tem peixes que tudo reúne, que tudo une, que tem uma visão muito mais macro de todas as coisas, para muito além da rotina do dia a dia, que é uma palavra, enfim, a rotina é tão virginiana. É por isso que todos nós iremos trabalhar, cuidar da saúde e nos aprimorar nesta temporada, cuidando de tudo, para que tudo possa ser melhor e tornar a vida menos chata, menos burocrática. Essa é uma missão virginiana, fazer isso tudo sem que isso tudo se torne massacrante, enfadonho, todos os dias. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre vida coletiva e vida pessoal. O que é que a gente pode esperar para essa temporadinha de um mês da vida pessoal e da vida coletiva? Vamos lá, vida coletiva. Virgem tem algumas mitologias associadas ao signo, aliás, muitas, mas entre elas, e as que eu mais gosto, a mitologia de Gaia, que é a Terra, a grande Terra, a mãe Terra, o planeta Terra. E Deméter, que é deusa da agricultura, ok? Por isso, pelos próximos 30 dias, estaremos com os olhos voltados nos seus assuntos favoritos, que são natureza, meio ambiente, alimentação, os animais, fauna e flora e todos os efeitos das mudanças climáticas. Então, se até agora a gente estava vendo efeitos das mudanças climáticas no signo de Leão, com o Leão regido pelo Sol a pino. Na Europa, a gente vendo temperaturas super altas, muitas pessoas morreram na Europa por conta do calor, né? Incêndios descontrolados por França, Portugal, Espanha, Grécia. A partir de agora, a gente vê o auge disso tudo, né? O pico disso tudo, inclusive, porque a gente está no último signo do verão, da temporada, né? da estação do verão, referenciado no hemisfério norte. Então a gente vai ver chuvas descontroladas e os efeitos das mudanças climáticas como um grande eco de Gaia. E é sobre isso que eu escrevo no texto. É no mês de Gaia que iremos ouvir com mais clareza as mensagens da deusa que atualmente se rebela contra os mortais. A gente tem que ouvir os chamados de Gaia. Aliás, a pandemia tem muito a ver com os chamados de Gaia e o que ela tem a nos dizer, as revoltas de Gaia, não é mesmo? Talvez agora, mais do que em qualquer outro período, sua voz seja ouvida, porque tem que ser ouvida, porque não há como não ouvi-la, tamanha estridência, né? Ela vai estar estridente. E como eu escrevo o texto, não porque estamos mais sensíveis, mas simplesmente porque ela está gritando, né? A gente está falando sobre os gritos da terra. Grandes enchentes e incêndios sem fim contrastarão com o desejo, um desejo outro agora que vem na contramão de repente fazer chuva. Ontem saiu uma matéria muito interessante dizendo que os chineses desenvolveram técnicas químicas específicas de levar substâncias para as nuvens e fazer chover para acabar com a seca no país. Já pensaram nisso? Tecnologia e mitologia, como isso tudo casa na pós-modernidade, de que maneira a gente se reorganiza, né? Com essas narrativas todas. Como eu escrevo no texto, afinal, que oferendas entregaremos a Gaia para que a deusa não nos destrua? Tá aí um diálogo importante para se ter.
Numa perspectiva mais macro, daqui para frente não tem como a gente não falar mais de mudanças climáticas e nessa temporadinha mais do que nunca. Vamos ficar atento aos noticiários, porque eu acho que esse é um período que a gente vai falar, talvez o período em que mais se fale sobre efeitos, novas leis, regras, normas, combinados em se tratando de mudanças climáticas, ok? Vamos acompanhando. Outro tema fundamental em Virgem e em se tratando de saúde coletiva e é super importante é a questão da saúde. É por isso que eu acredito que a varíola dos macacos, por exemplo, pode tomar grandes proporções, muito maiores. Por quê? Porque a gente está num mês em que o macrocosmo diz pra gente, tomem cuidado com a saúde. Saúde é um tema mais importante, muito mais importante agora do que em outros períodos, ok? Principalmente, meus amigos, porque a gente está num ano marcado por Netuno e Júpiter em peixes. Júpiter está retrogradando, daqui a pouco ele volta para peixes e daqui a pouco a gente tem de novo Netuno e Júpiter conjuntos em peixes nesse ano que marca fortemente essa questão das pandemias. Portanto, quando a gente tiver essa oposição dos planetas em Virgem ao planeta em peixes, porque a gente não vai pegar Júpiter ainda na temporada virginiana, mas está ali um eixo que marca o ano de 2022. Talvez a gente tenha o agravamento da questão da varíola dos macacos ou o surgimento de uma nova pandemia, e isso não é novidade para ninguém, não venham me chamar de arauta do fim do mundo de novo, porque a gente sabe muito bem, os cientistas já têm nos alertado sobre a possibilidade de outras pandemias que estão ali logo do outro lado da porta, né? Isso tem muito a ver com o nosso comportamento, a gente é que tem que se responsabilizar por tudo isso e a gente já sabe disso, não tem novidade nessa história, ok? Portanto, eu tenho muito medo com relação a descontrole e contágio, né? Porque Netuno, que é o planeta que vai fazer oposição, é o espalhador. Portanto, que a gente tome muito cuidado, já falo mais sobre isso, ok? Que a gente cuide da gente, que a gente cuide uns dos outros e que a gente cuide do planeta, que a gente cuide de Gaia, porque agora ela vai estar falando com a gente mais do que nunca. Bom, de que maneira a gente se coloca diante disso tudo em se tratando de vida pessoal? Em nossas vidas cotidianas, a rotina será uma constante. Em Virgem, todo dia a gente faz um pouquinho, todo dia a gente faz melhor, todo dia a gente se aprimora naquela técnica profissional, todo dia a gente come um alimento melhor, a gente vai para academia, a gente malha, a gente faz aquela dieta que estava faltando, a gente vai em busca daquele remedinho que estava faltando para trazer um equilíbrio para o corpo, ou não, a gente para de tomar tanta medicação para fazer o corpo entrar num equilíbrio perfeito novamente. Tudo isso tem a ver com os temas virginianos. Bom, será por meio da repetição, todo dia melhor, todo dia mais, né? E do aprimoramento, especialmente no ambiente profissional, e em se tratando dos cuidados com a saúde, que nós vamos cumprir com as demandas do período. Então, o que o período vai exigir para a gente? Melhoramento, repetição e aprimoramento, principalmente no trabalho e na saúde. Por isso, sejamos mais sistemáticos. É preciso ser sistemático, é preciso ter ordem, é preciso colocar ordem nas coisas. É por isso que Virgem é considerado um signo ordeiro, né? Que tem método, que tem disciplina, que tem horário para fazer as coisas. Que sejamos analíticos, que sejamos críticos. O que a gente vai deixar entrar na vida da gente? O que a gente não vai deixar entrar na vida da gente? O que é que a gente está deixando correr solto? A partir de agora a gente tem que ser mais firme com as coisas, com a gente, com os nossos, com o mundo. E aí a gente vai encontrando essa excelência que é tão característica de Virgem. Ao mesmo tempo que saibamos descansar quando necessário, para que as nossas paranoias não nos possuam. Em Virgem, às vezes a gente entra num modo de funcionamento tão melhor, maior. Preciso entrar nessa questão, né? Isso é uma coisa tão forte em Virgem, que às vezes o sujeito perde o controle e fica completamente paranoico. Então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio também, ok? Bom, vamos falar de datas importantes. Portanto, anotem no calendário de vocês. Acho que tem 4 períodos que são períodos interessantes e eu gostaria de comentar sobre eles. Entre os dias 12 e 20 de setembro, a gente vai ter trígonos com o Sol. Então, o Sol em Virgem vai fazer bom aspecto com Urano e logo depois, Urano em Touro, logo depois ele vai fazer bom aspecto com Plutão em Capricórnio.
Quando existe uma boa aliança entre planetas de terra, a gente pode ver bons resultados no trabalho, portanto, oportunidades profissionais. E tem muita gente que está precisando disso e está contando com isso. Então, esse pode ser um período, primeiro com Urano, novidade, depois com Touro, mais garantias, poder, recursos, né? Pode ser um período interessante para isso. Entretanto, porque a gente está falando de ciclos planetários que acontecem em simultâneo, outras coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Entre os dias 10 de setembro e 2 de outubro, a gente vai estar com Mercúrio retrógrado. Mercúrio é o planeta regente de Virgem, então se a gente está com o planeta regente da própria temporada caminhando aparentemente para trás, é um período ainda mais importante de retrogradação do que em outros períodos do ano. Mercúrio entra em retrogradação mais ou menos umas 4 vezes por ano. E nesse período, vai ser um período mais importante porque é o período de sua regência. Em simultâneo, durante praticamente o mesmo período, Mercúrio entra em retrogradação, ok? Esse, portanto, vai ser um momento para a gente reavaliar e refazer uma série de coisas. Então, se você está esperando aquele trabalho, está esperando aquela promoção, que aquele trigo não pode te ajudar entre os dias 12 e 20 de setembro, quem sabe se você voltar atrás, reconsiderar, tiver de novo aquela conversa, se colocar de maneira talvez mais humilde dentro do processo. Virgem é muito bacana, né? Leão é a empáfia, Leão é uma certa arrogância, uma vaidade com relação a algumas questões. Em Virgem não tem disso. A gente é mais simples, a gente se submete a determinadas questões e não que isso venha a ferir o nosso orgulho, mas a gente simplifica os processos porque a vida é mais simples e eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para contribuir, né? Virgem é muito fiel escudeiro. Então, se a gente der um passo atrás, reconsiderar, e isso não é problema para ninguém, muito pelo contrário, isso em vários momentos é sinal de nobreza de caráter, quem sabe a gente anda para frente e tem bons resultados. Bom, terceiro movimento, entre os dias 15 e 17 de setembro, a gente vai estar com o Sol em oposição a Netuno. Lembram que eu falei alguns minutos antes? Se a gente está com o Sol em Virgem, que é um Sol que fala do período de saúde, em oposição a Netuno, que é o planeta espalhador, talvez esse seja um momento crucial, importante, que a gente venha a ouvir notícias de questões relacionadas à saúde, de epidemias, essa questão da varíola dos macacos, outras epidemias que possam estar à espreita, o nosso descuido com relação a determinadas coisas, que custa a gente se cuidar para a gente se livrar de algumas questões que a gente está vivendo em comunidade, que a gente está vivendo em sociedade, isso precisa ser repensado. Né? A gente tem que sair um pouco do nosso autocentramento, a gente está muito individualista, a gente precisa pensar em sociedade com uma cabeça coletiva para a gente resolver algumas dessas questões, isso é crucial. E em se tratando de vida pessoal, quem estiver passando por momentos de tratamento de saúde, e muita gente estará nesse período virginiano, tenhamos atenção com relação a essa oposição, porque quando a gente tem o Sol, que é a consciência, em oposição a Netuno, que é o deus da inconsciência, do equívoco, do engano, a gente está debaixo das águas de Netuno, às vezes a gente não enxerga de maneira adequada, a gente não vê alguns resultados, algumas mensagens, às vezes vem um diagnóstico errado, então investigue novamente, faça um novo exame, veja um novo resultado, escute outras análises, tenha outros pontos de vista, ok? O quarto e último movimento, que para mim é super importante, na verdade ele é um dos movimentos mais importantes desse segundo semestre. Ele vai acontecer entre os dias 27 de agosto e 23 de outubro. Então vejam bem, é a grande quadratura e última entre Saturno e Urano. Esses caras já duelaram 2 outras vezes. Eu já falei sobre isso, deixo vídeos para vocês aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela sobre esses eventos. E a gente vai ter esse último grande duelo de titãs entre Saturno em Aquário e Urano em Touro, mais ou menos entre esse período que é por ali na temporada virginiana e um pedação da temporada libriana. Então são mais ou menos 2 meses, né, onde a gente vai estar às voltas com esse aspecto que, obviamente, no meio desse prazo, seus impactos serão muito mais fortemente sentidos. Bom, como eu escrevo no texto, o que se espera para a ocasião é uma reviravolta daquelas, porque quem é que está em jogo? Quem é, digamos, o
o desafiador, ambos são super desafiadores, mas quem é o maior planeta? Urano, e ele é o planeta das reviravoltas, ele é o planeta do inesperado, ele está fora da nossa capacidade de previsão, ele é algo novo, ele é algo súbito, ele é chocante, né? Então, enfim, que a gente esteja aberto para tudo isso, aberto para novidades, ok? Como a gente está falando de Urano em Touro, e a gente está falando de Saturno em Aquário, a gente está falando Aquário, as massas, as populações, Touro, a gente está falando de alimentação, comida, fome, emprego, desemprego, família, segurança, insegurança alimentar, inflação, recessão. Tudo isso está em jogo durante esse grande duelo de titãs e são temas que vão ganhar muito mais visibilidade durante esse período deste último e terceiro duelo, ok? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Com esses dois grandes planetas em disputa no céu, teremos pouca margem de manobra pessoal diante dos acontecimentos coletivos. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, que me ajuda muito todos os dias, né? Eu sempre ligo para ela, ela é muito a minha editora de texto, no sentido de falar, mãe, eu acabei de escrever, vamos bater aqui uma com a outra, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Ela é muito minha parceira, né? E hoje eu estava conversando com ela como a vida, às vezes, e a astrologia me dá a sensação de que a gente está num videogame. Então parece que primeiro a gente tem que pular aquela cancela, depois a gente sobe aquele morro, mas agora a gente tem que abaixar, daqui a pouco a gente rasteja, daqui a pouco a gente faz assim, daqui a pouco a gente faz assado, mas agora é a hora de retroceder. É um baita de um videogame. Diante desses eventos todos que eu mostrei para vocês, né? Assim, a sensação é essa, que às vezes a gente tem que agir de uma maneira, logo depois a gente age de outra, e que margem de manobra a gente tem diante de todos esses acontecimentos? Essa, de atenção, de estar atento, de estar consciente e de fazer o melhor dentro das condições que a gente tem. Por isso que eu gosto muito daquela expressão, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje? Então, a partir do que a gente tem para hoje, a gente vai fazer o nosso melhor, ok? Como eu escrevo, é justamente porque a gente está no meio desse big videogame que a gente tem que estar preparado para tudo. Mas se há algo que podemos fazer e que Virgem nos ensina, e que a marca dessa temporada, e essa é a questão, é que sejamos dedicados, trabalhadores e cuidadores da gente e dos outros. Essa é a inspiração virginiana para esse período. É isso que a natureza está dizendo para a gente nesse período, ok? Porque por mais que a vida nos deixe a sensação de uma forte instabilidade, ainda precisamos entregar a melhor semente no ciclo seguinte. Não é essa a grande missão virginiana? Que sejamos os melhores, os mais preparados, para que a gente entregue para a segunda e última metade do ciclo a semente perfeita para o plantio, para o desenvolvimento e para a continuidade da vida? É isso que a gente vai continuar fazendo nessa temporada. Enfim, queria saber o que vocês acham disso tudo. É óbvio que durante a temporada virginiana a gente vai falar de todos esses detalhes, a gente vai falar muito mais de saúde, de trabalho, de emprego, de dietas, de um tanto de coisas em Virgem, então não percam os próximos vídeos no canal. Espero que tenhamos todos a melhor temporada possível, que a gente use todas essas informações para a gente mandar bem nesse videogame. E a gente se encontra de novo amanhã, ok? Um beijo carinhoso, muito obrigada, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.